Bem-vindos a mais um episódio do Entrevipcast. Para quem não me conhece ainda, sou Daniela Milhazes, jornalista e apresentadora desse podcast. E o episódio 12 está, assim, sensacional, gente, super interessante. Inclusive, é um tema que muitas mães me procuraram e agora eu estou com duas profissionais aqui capacitadas para falar sobre educação especial e inclusiva. O tema de hoje é o papel da psicologia e psicopedagogia na educação especial e inclusiva. Estou aqui com a psicopedagoga Marli Maria e com a psicóloga infantil Jordana Pereira. Marli Maria é pedagoga e psicopedagoga, acompanhante terapêutica e terapeuta ABA. Né? Professora efetiva, o currículo é grande, gente, vou ter que tentar resumir aqui. Professora efetiva no município de Brumado, né? No momento está atuando como professora do atendimento educacional especializado na rede municipal de ensino e acompanhante terapêutica de crianças autistas em uma clínica privada, né? Aos sábados atende no município de Caeté como psicopedagoga e terapeuta. Né? O currículo aqui é muito grande, depois nós vamos falar sobre... Sim. E Jordana Pereira, psicóloga infantil, educacional e palestrante. Ela atua exclusivamente com crianças e adolescentes, né? Abrange casos de autismo, atraso nos marcadores de desenvolvimento, déficit de atenção e hiperatividade, dificuldades e transtorno de aprendizagem, deficiências intelectuais, ansiedade e depressão infantil. Muita coisa. Meninas, sejam bem-vindas. Estou muito feliz, né, de vocês terem aceitado o convite de estar aqui hoje discutindo, debatendo esse tema tão importante, né? E já chamei as duas juntas, né? Porque eu sei que vocês têm aí uma aliança muito forte. Conta um pouquinho, assim, vocês trabalham juntas, quando vocês se conheceram, conta um pouquinho da história de vocês. Boa noite. Dani, muito obrigada pelo convite. É uma honra para a gente estar aqui hoje com você, né? Para a gente poder falar de um tema tão relevante, tão importante nos dias atuais, né? Eu e Jordana nos conhecemos no ano de 2016, já tem um tempinho. Começamos como monitora em um estágio remunerado lá na cidade de Guanabi. Ela era estudante de psicologia e eu de pedagogia na época, né? De lá para cá, não nos separamos mais, formamos. Ela foi para a cidade que ela atua hoje, eu para Brumado. Depois voltamos aqui para Caeté, estamos atuando aqui na cidade, temos uma parceria muito forte, pacientes em comuns. E aí, né, promovemos um grupo de estudo, acho que já tem 1 ano e pouco, a gente promoveu um grupo de estudo. E de lá para cá a gente pesquisa, estuda muito sobre essas áreas da educação especial inclusiva e temos uma parceria muito forte. Entre amigas, vai uma além dupla de sucesso, né? Sim. Inclusive, vocês fazem projetos importantes também, né, no município. E eu já estou curiosa para saber um pouco dessa oficina que vocês vão promover, né, agora em dezembro, aqui em Caeté. Que oficina é essa e como vai funcionar? Boa noite, Dani. Boa é um noite. prazer estar aqui no seu podcast. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal que estão nos assistindo. Minha amiga Marli é uma parceria muito boa que vai além do trabalho, viu? É uma amizade bem verdadeira mesmo e é um prazer estar do seu lado. A nossa oficina de habilidades socioemocionais, ela vai acontecer aqui no município de Caeté no dia 16, no sábado, né? Com crianças típicas e atípicas, né? Então, para todas as crianças de 4 a 10 anos que quiserem participar com a gente, estão todos convidados a fazer a sua inscrição, tá bom, pessoal? E aonde faz a inscrição? Nós temos um formulário de inscrição. Nesse formulário de inscrição, nós temos algumas online ou presencial? Online pelo WhatsApp, pelo nosso WhatsApp. E onde acha o WhatsApp? Onde a pessoa tem acesso? Isso, nós estamos divulgando nas nossas redes sociais, mais específico no Instagram, e o pessoal também aí da Anjo Azul, Já né? pode dar o arroba de vocês Pronto. aí, então, gente. Arroba Jordana Pereira Psi. Marli Maria 22.
Marli Maria 22. Marli com Y. Isso, Marli com Y. Estamos sempre divulgando nos nossos Instagrams, né? E lá a gente tem o nosso contato, passa esse contato para as pessoas. Ela entra, né? Manda mensagem, entra em contato com a gente manda o formulário para mãe, pai, responsável preencher esse formulário, né? E fazer a inscrição. Tem um valor, né, que a gente cobra significativo, né? É só mesmo para a gente manter essa oficina, porque nós também vamos ter algumas monitoras junto com a gente, né? Sim. E também vamos proporcionar um momento de lanche para as crianças, né? E também temos esse formulário que as mães preenchem e a partir disso, nesse preenchimento, a gente vai entender e saber melhor sobre essa criança. E lembrando que para as crianças, né, que são parceiras aí do local onde a gente vai realizar aqui em Caetité, que é a ONG Anja Azul, né, a Associação de Pais e Crianças Autistas, tem desconto, né, com a gente. Ah, maravilha. Isso. E essa oficina vai ter atividades para essas crianças. Sim. De que idade? É de 4 a 10 anos. E aí, no nosso formulário, tem algumas perguntas e aí as famílias irão responder. A gente vai ver a idade da criança, vamos dividir por grupos, as crianças menores, vamos fazer em um turno, as crianças maiores em outro turno. A depender ali também do nível de suporte da criança, se for uma criança autista, a gente vai estar disponibilizando esse monitor. Temos crianças não verbais, que ainda não fala, que talvez precisa de uma pessoa ali para estar mediando. Então, a gente vai ter essa pessoa para mediar, para que ela possa interagir com outras crianças ali naquele momento. Vamos ter várias atividades, musicalização, banho de mangueira. Caça ao tesouro. Caça ao tesouro. Vai ter uma história que a gente vai falar sobre as emoções. Depois vai ter um momento, uma roda, um bate-papo com as crianças, onde elas vão ali estar falando de cada emoção, sobre o medo. Quando é que você sente medo? Quando é que você fica feliz? Vai ter o momento da pintura, vai ser várias atividades. Vai ser bem dinâmico, né? Sim, sim. E antes de começar o podcast, eu perguntei, falou assim, vai ser somente para crianças especiais? Aí você falou assim, não, o projeto é de inclusão. Exatamente. Então não é para todas as crianças, né? Sim, sim, é para todas as crianças que quiserem se inscrever, podem inscrever. Por quê, Dani? Qual é o intuito dessa nossa oficina, né? Nós que estamos trabalhando hoje, atendemos esse público de criança com transtornos do neurodesenvolvimento, né? Uma das principais dificuldades da maioria das crianças hoje é essa dificuldade de interação social. Hoje, lá em Brumado mesmo, eu atendo, né? Eu trabalho como acompanhante terapêutica, eu falo, as famílias devem pensar, meu Deus, toda quinta-feira eu estou lá na praça com as crianças, eu levo várias crianças juntas, tem as outras crianças que estão lá, eu vou mediando essa interação. É um trabalho fora da clínica, né? Exatamente. Isso é muito legal. E, além disso, é uma coisa até que eu estava discutindo com o Jordana, a gente estava falando a respeito disso. A gente tem esse público, né, que apresenta, a maioria das crianças do nosso público que a gente atende hoje, apresenta essa dificuldade de interação, mas hoje, por que a gente também abriu para outras crianças? Não é uma dificuldade só de crianças atípicas. Quando, na nossa época, a gente era acostumado a brincar na porta da rua, na escola, a gente saía. Eu ia embora da escola com os meus colegas, brincando, era de bandeirinha, amarelinha, era diferente do dia de hoje. E hoje não é só crianças atípicas que têm tocando a campainha, saindo correndo. Exatamente. Já vi tanto. Exatamente. E hoje não é só as crianças atípicas que apresentam essa dificuldade. Hoje as coisas mudaram, né? Hoje as famílias, a maioria, criam seus filhos dentro de casa. Com medo, né, da violência. Exatamente. E ali... O próprio isolamento social da pandemia trouxe muito isso para as crianças aí de 3 anos para cá. E aí, quando a criança vai para um outro ambiente, vai para a escola, apresenta essa dificuldade para estar socializando, para estar brincando com outras crianças. Mas, então, a gente vai promover essa oficina vai ser meio que um momento de abertura. Por quê? Vai ser um momento recreativo, prazeroso para as crianças, muito legal, divertido, vai. Mas ficar só ali naquele dia, vai ser no dia 16 de dezembro. Vai ficar com gostinho de quero mais. Exatamente. E sem contar que nosso trabalho é voltado para repetição. A gente trabalha ali para que a criança vai adquirindo aquelas habilidades. Então, a gente fazer só um dia não é o suficiente para a criança sair socializando por aí.
Então, a gente está fazendo isso para ver como que a sociedade caetitense vai receber essa nossa proposta, né? Estamos aí divulgando, e aí vamos promover esse momento, mas a nossa proposta é pensar, né, amadurecer nossa ideia de, pelo menos uma vez ao mês, fazer esses grupinhos. Ai, bacana. Fazer... E a capacidade de público, assim, até quantas pessoas comporta lá? Mais ou menos até umas 20, 25 crianças a gente consegue Sim. comportar hoje, né, no espaço. O espaço para brincar, Isso, né? sim, para ter uma segurança Uhum. também, né, para elas. Mas dependendo do nosso público futuramente, né, podemos fazer parceria aí com outros locais para a gente estar Exatamente. abrangindo o nosso público. Sim, ótimo. Sim. Parabéns pelo projeto. Obrigada. Parabéns. Me manda o post, tá? Que eu quero Sim, compartilhar, mandar sim, também sim. para as mães. Isso. Sim. Sem contar que a gente vai ter esses monitores são estudantes de psicologia, de pedagogia, acompanhantes terapêuticos também, vão ter a formação, a gente já tem um grupo com os monitores, que a gente já está dialogando, a gente vai dar a formação para eles para saber, então a gente quer algo bem Legal. organizado, não é Sim, só aquele exatamente. momento de ir brincar, Uhum. não, vai ter toda uma estrutura, todas as atividades que a gente vai desenvolver com a criança têm objetivos específicos, igual vamos iniciar com o momento ali trabalhando as emoções, para que as crianças possam identificar e falar um pouco, né, sobre as emoções. Durante o banho de mangueira, por exemplo, a gente vai trabalhar o quê? O esperar das crianças. 1, 2, 3 e... Já! Ali uma criança, na hora do desenho, mostrar, apresentar o desenho para a outra que está ali. Bacana. Trabalhar o Então, tipo assim, lúdico, todas né? as nossas atividades têm um objetivo e no final também vai ter um momento que a gente vai conversar com cada família quando a gente Fazer a for entregar, devolutiva. dar a devolutiva, como foi, como que a criança se comportou, como que ela interagiu, se houve a interação ou não com as outras crianças. Então, estamos pensando em algo assim bem estruturado e que possa ser divertido, prazeroso para as crianças também. Sem dúvidas. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso e vai ter que fazer pelo menos uma vez no mês, viu? E a nossa proposta é essa. A nossa proposta é essa, fazer uma vez ao mês, porque nós temos supervisão com profissionais dentro da nossa área hoje, que a gente atua. Precisamos ter supervisão de profissionais que estão em um nível ali acima do nosso, né? E a minha supervisora mesmo me fala, né? Já tem em outros estados, isso já é algo muito comum. Esses grupinhos, a gente vê muito no Instagram. Né? Exatamente. Uma vez por semana, aí tem as terapeutas que estão ali mediando, desenvolvendo as atividades. E aqui a gente ainda vê isso. Não tem, Não é uma realidade ainda. Então, o nosso intuito é trazer esse projeto para cá, para Exatamente. Caetité. Sim. Ótimo. E vamos começar a entrevista, né? A gente vai falar aí sobre alguns temas, né, na educação especial e inclusiva. E quero começar a falar sobre o autismo, né? Antes de começar meu podcast, eu fiz lá uma caixinha de perguntas e foi muita procura, sabe? Sim. E agora é a oportunidade da gente abordar um pouco sobre esse tema. Jordana, como a abordagem psicológica pode auxiliar no desenvolvimento e na qualidade de vida de crianças autistas? Inúmeras. Principalmente dentro da nossa ciência, né? Que hoje é uma ciência comprovada cientificamente, que é a ABA, né? Análise aplicada ao comportamento. É cientificamente comprovado que é uma das ciências que mais traz eficácia no tratamento do autismo hoje, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, assim, estamos aí referenciados dentro da ciência para trabalhar com esse transtorno, né? E é importante essa pergunta sua, Dani, para a gente desmistificar muita coisa, né? Hoje a gente vê aí um boom de diagnósticos, né? Dentro da nossa sociedade de autismo e as pessoas Com falam... que idade é diagnosticado o autismo? Você consegue diagnosticar que a criança... A partir de 1 ano e 8 meses, né? Principalmente dentro da intervenção precoce, né? Que é muito importante. Quanto mais cedo a criança ser diagnosticada, mais rápido a gente pode intervir e fazer com que essa criança aprenda mais habilidades e consiga ser o mais independente possível, né? Dentro do transtorno, do diagnóstico, né? Dentro do nível de suporte dela. Então, é muito importante a gente trazer isso, né? Porque esse diagnóstico hoje que a gente está vendo é o acesso.
o acesso a um médico, um neuropediatra, um pediatra, um psicólogo, a um psicopedagogo, dentro das políticas públicas. E quais são os sinais que a mãe possa identificar? Tipo assim, vou procurar ajuda para saber se meu filho é autista. Isso. A gente consegue identificar dentro de casa, assim, já... Sim, é muito importante a gente observar os sinais e os sintomas de alerta, né, da criança, onde a gente vai falar aí mais à frente também sobre os marcadores do desenvolvimento infantil, né? Já quero deixar aqui de antemão, não, cada criança não tem seu tempo, né, para desenvolver. Ela tem ali, dentro dos marcadores de desenvolvimento infantil, que desenvolver dentro de um tempo, dentro de uma idade. É claro que isso é um parâmetro, né, dentro da normalidade, para a gente analisar o que é patológico, o que é normal. Mas a gente precisa segui-los, porque se há um atraso, há, né, aí um sinal de alerta, onde a gente precisa procurar esses profissionais para poder buscar um tratamento. Que geralmente a gente fala assim, tem criança, cada criança no seu tempo. É o que né? a gente mais escuta, né? Meu primo falou Tá assim, cedo meu ainda, sobrinho. vamos esperar os 3 O pai, anos. a mãe Exatamente. começou a falar com tal idade. E ali, ainda nessa pergunta que você fez para a Jordana, desde quando a criança ainda está mamando? Porque quando a criança mama, ela faz o contato visual com a mãe. Né? E ali, relação quando mamãe e não bebê. tem esse contato, ali já é um sinal que a mãe já deve ligar ali o alerta dela, porque a criança, nesse momento do ser, ela faz o contato visual. Também existe a poda neural, que normalmente acontece ali mais ou menos os 2 anos de idade. A criança vem ali, muitas famílias falam, não é autista porque ele falava. A criança vem dentro do marco. Exatamente, vem ali desenvolvendo, e aí quando chega ali mais ou menos aos 2 anos, acontece a poda neural e a criança vai e regride. Mas não quer dizer que o autismo dela começou ali. Já nasce autista, mas houve essa poda neural. E aí a criança começa a regredir, para de falar. Exatamente. E aí que é onde as famílias começam a perceber e vai à procura, né, do profissional para uma avaliação. Porque as causas são genéticas, né? Mas já tem estudos que dizendo, né, que o próprio ambiente ele também traz aí questões que podem agravar esse diagnóstico, os fatores de risco. Né? Isso. Exatamente. Então, é ficar mesmo, Dani, em alerta, né, a esses sinais. Atraso de fala, o caminhar nas pontas dos pés, o olhar, sustentar esse olhar, né? Outra coisa também, mas fala palavras soltas. Essa fala precisa ser funcional, né? A criança precisa narrar fatos, contar uma história, né? O brincar, ele precisa ter funcionalidade. Por isso que a gente vê muitas mães, né, quando nos procura, nos primeiros sinais, meu filho ou minha filha alinha carrinhos, né? Empilha brinquedos. Então, isso também são sinais, né? Porque essa brincadeira, ela não tem funcionalidade. A criança não tem ali a imaginação, né? E aí é importante a gente ficar sempre em alerta e procurar um profissional capacitado. Está aumentando tantos casos de autistas. Assim, já existia ou agora... Sempre existiu. Sempre existiu, mas não tinha o diagnóstico, né? Exatamente. O acesso, né? O acesso. Hoje temos aí a internet com muitas informações, vários profissionais aí se capacitando. Além de tudo, eram aquelas crianças que antigamente eram consideradas como doidas. O povo falava, aquele ali é doido, né? Era as mães normalmente escondiam essas crianças. Hoje não, hoje as mães estão estudando, elas estão tendo acesso às informações e elas estão procurando as intervenções corretas para os filhos. Além disso, Dani, teve os critérios para diagnóstico. Antigamente, para diagnosticar, tinha ali que ser vários critérios. Hoje não, diminuiu. E aí, com isso, várias crianças vêm entrando encaixando dentro do diagnóstico. Sim. Mas é importante colocar que o próprio DSM e o CID-11, né, que foi atualizado esse ano para CID-11, que antes era o CID-10, que dentro desses critérios a pessoa, a criança, né, quer dizer, precisa se encaixar. Então não é do nada,
né, que se levanta um diagnóstico de autismo. Precisa ser avaliado. A criança, muitas das vezes, precisa de um suporte de outros profissionais, não só ali do neuropediatra, do pediatra ou do psiquiatra infantil, para fazer aquele diagnóstico. Então, hoje, fechar um diagnóstico de autismo é muita responsabilidade, porque ele precisa entrar em pelo menos 6 dos sintomas ali dentro, né, dos nossos livros, né, dos nossos manuais de diagnóstico. Tem autistas que não conversam, tem outros que já conversam, né? Sim. Isso, verbais e não verbais. Não verbais. Exatamente. Tem aqueles que têm a dificuldade na interação, tem aqueles que já interagem. A gente tem, é aquela a frase que a gente ouve falar muito, autismo não tem cara, existe né? grau leve e Hoje estamos tentando tirar essa nomenclatura, termos, né? né? Esses termos Isso, de leve, moderado, severo, porque ela é autista. Exatamente. É o que, principalmente as mães hoje, as famílias e os autistas adultos também, Exatamente. vêm lutando por isso. Não existe isso. Porque autista tem muito. de grau leve. É mais tranquilo. Então, não, ele é autista. Cada Ele é um autista. sofre ali a sua Mas, maneira dentro do diagnóstico, normalmente coloca o nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte. Isso. Que aí vai depender esses níveis vai depender do suporte que a criança precisa. Igual um exemplo, se ela é uma autista não verbal, ela se encaixa dentro do nível 3, porque ela precisa de um suporte maior. Porque as pessoas têm muito isso também, acha que o nível é 3 quando ela é agressiva, ela é uma criança muito agitada, e não. Vai depender aí desse suporte, se ela precisa de mais suporte da outra pessoa. Aí se ela não fala, ela pode ser um autista bem tranquilo, mas se ela não fala, ela é nível 3, porque ela precisa de um suporte maior de outra pessoa ali para estar ajudando na comunicação. Exatamente. E como é essa parceria entre psicóloga e psicopedagoga, né? Como essa parceria pode ser eficaz no suporte de crianças com autismo? Sim. Dani, é interessante a gente já falar assim, de início a respeito dessa parceria, não só com a psicóloga, mas com toda a equipe. É uma coisa assim que eu venho sempre batendo na tecla, né? Sempre quando chega uma criança nova para mim, eu quero saber quem é os outros profissionais, eu quero ter o contato desses outros profissionais, porque hoje em dia não existe a gente fazer a intervenção sozinha, isolada. Né? Exatamente, não existe. Eu conheço até um caso de uma mãe que disse para mim assim, ela tirou de todos os profissionais, porque um profissional falava uma coisa, outro falava outra. Ela falou assim, Marli, para mim não eram crianças diferentes. Eu fui lá e tirei de todos os profissionais. Então, precisa haver essa comunicação, precisa haver esse diálogo entre todos os profissionais para pensar nessa criança como um todo. Eu acho bem legal, eu trabalho em uma equipe, dentro de uma equipe em Brumado, né, que somos ali, a equipe toda, a gente senta para discutir. Eu faço um trabalho lá em Brumado, mais no ambiente natural, como eu disse para você. Vou no parquinho, vou na casa, mas eu estou sempre indo à clínica, vou lá conversar com as meninas, e eu passo o que eu estou observando. Olha, observei tal coisa, que em casa está assim e tal. Então vamos pensar aqui em um objetivo para trabalhar isso. Vocês estão sempre estudando o caso individual, né, de cada paciente. Exatamente. Tem que haver esses momentos de sentar. Aí na próxima sessão já tem você já faz uma outra atividade, né? Sim, exatamente. Tem que ter um planejamento, tem que ter um plano individualizado feito exatamente para aquela criança, né? Porque é um espectro. O espectro quer dizer que ele está ali em vários níveis, né? Diferente de suporte. Sim, então, cada criança tem sua individualidade. vai ter sua individualidade. E trabalhar em conjunto é exatamente isso. Cada um, dentro da sua especialidade, vai ajudar a criança da sua forma. Mas a gente precisa conversar. A gente precisa trabalhar objetivos em comum para a gente ter ali resultados em comum, né? E isso faz toda a diferença. Isso, e te dando um exemplo prático aqui, dentro da minha área da psicopedagogia, né? Por exemplo, chega ali para mim um aluno que foi encaminhado com dificuldade na aprendizagem, falando mais dessa parceria entre psicólogos e psicopedagogos. Chega um aluno para mim com dificuldade na aprendizagem. E está ali, avalio, percebo que ele tem essa dificuldade, mas de onde vem essa dificuldade? Aí onde entra a nossa parceria.
Jordana, como psicóloga, eu entro em contato, olha, pode ser uma ansiedade, Exatamente. pode ser alguma coisa que a criança está passando ali na casa, algum momento, e aquilo ali faz com que a criança bloqueia e ela não consiga desenvolver, Na aprendizagem. evoluir ali na aprendizagem. Por isso que é muito importante essa parceria, porque a partir do momento que eu vou e converso com ela, que ela me passa ali o que ela está trabalhando dentro da perspectiva da psicologia, a gente consegue chegar a um ponto, nossa, pode ser isso, pode ser uma ansiedade, pode ser um trauma, que isso está E o bloqueando. papel dos pais? Porque eu acho, porque assim, a psicologia infantil, ela é familiar, né? Sim, Eu acho que os pais têm que receber tarefa de casa. Exatamente. E vocês passam isso para os pais explicam direitinho, cumpre direitinho. A família é papel imprescindível no tratamento dos filhos, seja criança típica ou atípica. O trabalho ele começa com a demanda quando ela vem da família, né? Quando os pais buscam os profissionais. Sim. A gente analisa, identifica quais são as dificuldades e começa a intervir. Mas com a gente ali, com ela como assistente terapêutica, como psicopedagoga, é 50 minutos, 1 hora, comigo é 50 minutos, 1 hora dentro das minhas sessões. Mas com a família é o tempo todo, né? Então a gente precisa dessa parceria. E eu vou estender aí essa parceria não só com a família, mas com a escola também, Dani. A gente, principalmente falando de educação especial e inclusiva, né? A escola tem o seu papel e um papel fundamental dentro da inclusão, dentro da adaptação, dentro do acolhimento dessas crianças e dessas famílias. Então, o papel dos pais é estender a terapia para dentro de casa, né? E essa terapia, seja ela com fono, com o psicopedagogo, com o psicólogo, com o terapeuta ocupacional. E como a escola pode dar atenção a essa criança, né? Que convive com outros alunos? De várias formas, né? Marli pode falar mais específico sobre o PEI, mas tendo uma equipe multiprofissional dentro dessa escola para poder dar esse suporte, porque a gente vai identificar ali... Você acha que está carente ainda, Marli? Sim, de profissionais para dar o suporte para essas crianças, né? Muito, muito carente. A gente ainda precisa avançar muito nessa perspectiva, né? Jordana falou aí da questão do PEI. O PEI é o documento importantíssimo que hoje eu percebo que ainda tem muitas escolas que não constroem, porque a gente fala de inclusão e tem muito isso, né? Colocou a criança dentro da escola, ela está lá, ela está inclusa, vai ter uma apresentação. Ela está lá, nem que ela esteja parada, estamos incluindo, ela está com as outras crianças ali. Sim. Mas se você não conhece esse indivíduo, essas particularidades dele, ainda não está havendo inclusão. Então, é preciso a construção desse PEI com a equipe multi, né? O psicopedagogo, psicólogo. O interessante era que tivesse esse psicólogo escolar, né? Que a gente sabe que é uma lei, viu? É uma lei federal. Psicólogo todos os dias na escola? Psicólogo e assistente social nas escolas. Isso, e a gente sabe que é uma realidade que não é de todos. Não é de todos. Os lugares que tem esses psicólogos dentro da escola. Então, a partir do PEI, né, esse documento, a criança vai ser avaliada, né? E ali vai ser observado o que ela está em defasagem, o que ela precisa. Sim. Então, e uma outra coisa importante, né? Agora mesmo eu fiz algumas visitas em algumas escolas aqui de Caeté. E eu, como professora, também entendo lá dos professores, né? Que eu também sou professora. E a preocupação principal dos professores é a questão da alfabetização. Então, na construção desse PEI, querem alfabetizar. E, às vezes, a criança é o que menos precisa. Tem outras habilidades mais importantes. Muito mais importante. Por isso que é muito interessante e necessário o psicólogo, o psicopedagogo estar dentro da escola com os professores. Porque muitos professores não sabem dessas necessidades. Exatamente. Igual um exemplo. Eu tenho uma criança que não é alfabetizada, mas o professor está ali fazendo de tudo, mas a criança não para sentar. Uma criança especial, como faz? Ela vai repetindo um ano? Ou ela... Isso varia muito. Tem escolas que... Quando percebe igual crianças com deficiência intelectual, aí vai passando, né? Porque sabe que ali ela não vai conseguir acompanhar a turma. Tem outras que
deixa ali para repetir de ano. Eu hoje, né, estou atuando na sala de AE lá em Brumado e foi até uma outra psicopedagoga mais experiente que me deu essa dica, né? Comecei a atuar recentemente na sala de AE e aí ela me deu essa dica de essas crianças, né, igual tem essa com deficiência intelectual, a gente reprovar um ano e passar outro. Por quê? Se a gente ficar sempre reprovando, ela não vai ficar ali com criancinhas menores dentro da turma, né? Exatamente. Não pode, ela vai crescendo, então, enfim. E também a gente ficar ali só aprovando, aí vai chegar o ensino médio, sai do ensino médio e aí vai sair da escola. Exatamente. E também hoje, na lei, né, existem critérios para reprovar, né? Sim. Então, a gente tem que ter bastante cuidado em relação, né, a isso, a reter um aluno de série. Mas acho que o mais importante é entender e intervir dentro das habilidades que ele está necessitando ali dentro do campo escolar. E aí, dentro dessa parte da alfabetização, e aí, como eu falei, né? Aí os professores ficam muito preocupados ali em construir esse PEI, né? Para que a criança seja alfabetizada. E aí, a criança não senta, ela não para. O que é que a gente precisa colocar nesse PEI? Trabalhar a letra, o alfabeto? Não, essa criança precisa aprender a sentar primeiro. Ela nunca que ela vai conseguir ali ser alfabetizada, até falando dos casos de TDAH, das crianças imperativas. Essa criança precisa ser ensinada a sentar, a parar, a ter atenção. Muitas crianças têm dificuldade na escrita. Ela não pega no lápis, ela não consegue, eu não sei mais o que eu faço, estou tentando de tudo para alfabetizá-la. Precisamos trabalhar a coordenação motora fina, que entra mais em um trabalho do psicopedagogo, né? O trabalho que eu desenvolvo também dentro do município. Desenvolver essas habilidades. Ela precisa trabalhar, a criança não tem a coordenação, a criança não consegue pegar no lápis. Então, é um questionamento assim, que eu levanto, que dentro do PEI ficam essa preocupação de alfabetizar. E, às vezes, a gente precisa trabalhar outras habilidades ali que são mais importantes para que ela consiga adquirir, para que ela consiga alfabetizar. Então, a gente precisa ter uma atenção diferenciada para isso na construção do PEI. Sentar a equipe, o psicopedagogo, o professor, coordenador, psicólogo, né? Seria interessante montar o PEI, avaliar. O psicólogo vai falar ali na perspectiva dele o que ele pode observar. Essa criança, ela está com ansiedade, vamos ver. Ela tem uma dificuldade na interação. O professor ali vai criar momentos para ela interagir. Eu saí da sala de aula recentemente, né, para ir para o AE. Eu tinha uma aluna que ela tinha essa dificuldade na interação. Sim. O que eu fazia? Colocava ela como a minha ajudante da turma. A função, né? Isso, e ali ela gostava. Olha, entrega tal Aquela coisa de liderança, né? Exatamente. Então, o professor pode fazer isso, né? Dentro da sala de aula, para ajudar. Mas para que haja isso, precisa dessa parceria. Entender a criança como um todo, né? Exatamente. É um trabalho em grupo de pai, dos pais, da psicopedagoga, psicólogo, professor, a escola. Sim, precisa coletivo. Porque né? senão a gente vai ficando ali dando volta em círculos. Verdade. Eu tenho muitos exemplos, né? Na minha prática. Conta! Eu tive uma criança que eu atendi até na época que eu atendi em Guanabi. Sim. Que eu e a psicóloga dele na época, né? A gente estava tentando de tudo. Tentando de tudo ali. E a criança, ela era uma criança muito agitada, ela não parava. E a gente, vamos pensar em uma outra estratégia. Pensava em uma coisa, pensava em outra e nada. E, essa criança, ela não tinha um acompanhamento com a terapeuta ocupacional. A criança estava desorganizada sensorialmente. Então, a gente chegou a essa conclusão, né? A gente ia ficar ali sempre dando volta em círculos. Em vez de ajudar, poderíamos estar piorando a situação da criança. Tem que colocar mais uma profissional na equipe, a terapeuta ocupacional. Exatamente. Tem que ter toda a equipe. Não, tem o nutricionista, tem hoje profissionais e nutricionistas especializando também. Fisioterapeuta. Exatamente. O terapeuta ocupacional. E como os pais podem se organizar em relação aos recursos financeiros? Porque... Exatamente. Difícil, né, Dani? Porque
Hoje em dia, o autismo é considerado, né, para fins legais, como uma deficiência, então ela incapacita, né? Então, hoje a gente tem o benefício de prestação continuada, que é o BPC, Sim. né, disponibilizado pelo governo, mas é somente um salário, né? Como tem crianças que precisam aí de Fisioterapia, de fono, né? Muitos vários profissionais. terapeutas, e sem contar Vários. na medicação. Muitos têm Uhum. comorbidades, não é só o autismo, não é só o TDAH, não é só, né, um TOD, por exemplo. Tem Tem as as comorbidades, comorbidades. que são outros transtornos associados àquele do diagnóstico. Então, precisa de um tratamento muito intensivo, com vários Exatamente. profissionais, e também a medicação. Como fazer para custear isso tudo, né? Infelizmente, a gente não tem, assim, uma política pública voltada para esses tratamentos, né? Hoje, a gente tem nos municípios, né, alguns que oferecem, né, no posto de saúde, por exemplo, tem um fono, tem um psicólogo, mas não é algo continuado, né? Atende ali um dia, vai atender lá daqui um mês. Então, não tem sucesso, Não tem o sucesso, processo terapêutico, né? E aí é muito difícil para as famílias, e a gente se depara com isso todos os Muito dias, estresse. principalmente Dedicação, a em leva luta, né? devolutivas, exatamente, devolutivas, mães falando, tia Jordana, eu não consigo te pagar mais, então eu vou Eu tirar meu preciso filho, deixar. vou, né, ter uma pausa, ou eu vou dar prioridade mais aqui nesse profissional, porque é o que ele mais está precisando nesse momento, e deixa outro de lado. Então, infelizmente, é um desafio que as famílias sofrem, custear as terapias. Sim, e sem contar, para ter acesso ao benefício é uma outra coisa, Uma que outra uma outra luta. dificuldade das famílias, né? Exatamente. Que elas essa estão pandemia tendo que aí, enfrentar, né, para conseguir esses o benefícios. próprio INSS tem dificultado um pouco. Tem. Esperamos dias melhores Meu para as esposo, nossas inclusive, famílias. é especialista em direito da saúde, viu, gente? Então, ele está pegando muitos casos aí de mães, né, que têm crianças especiais e Sim. Sim, Que tem legal, essas dificuldades, dificuldades, né, com o plano de Sim. saúde. E às vezes precisa de uma informação, Exatamente. né? Não sabe ali, Às que tem, vezes- nem sabe que tem o direito. que tem, Aham. que tem o direito médico, né, que está ali Sim, para poder ajudar, né, essas Sim. mães. Sim. Às vezes falta também informação. exatamente. É. Verdade. Vamos falar um pouco agora sobre os atrasos nos marcadores de desenvolvimento, né? Como é possível identificar e tratar de forma eficaz atrasos nos marcos de desenvolvimento, integrando aspectos emocionais e pedagógicos. É muito importante as famílias prestarem bastante atenção Quais são os sinais, Jó? no nascimento dos filhos. Marli colocou aqui muito interessante anteriormente na amamentação, né? O próprio cartão de vacina, Dani, oferecido pelo SUS. Lá atrás, se as famílias folhearem esse cartão de vacina, lá tem os marcadores do desenvolvimento infantil. Então, é muito importante as famílias, desde o nascimento do bebê, né, ali, quando forem vacinar, ficarem atentos a esses sinais, né? Atraso de fala, atraso no andar, atraso não só em falar palavras, mas também ter essa funcionalidade no falar. Rigidez né? de comportamento. Rigidez de comportamento, né? Agressividade, até mesmo não só no comportamento, mas no intelectual, né? A criança, ela tem aquela dificuldade de ter um raciocínio lógico. Agora, tem muitos pais também que não estimulam, né? A criança falar. Não. Exatamente. Então, Tem isso também que a gente Aí fala sempre... assim, esse menino é tímido, é assim porque ele é Exatamente. tímido, ele é quieto. Sim. Exatamente. E uma E- coisa que tem que se observar na questão da comunicação, que às vezes a criança ela tem uma dificuldade ali na fala, na linguagem. E a criança com autismo, a criança autista, ela tem a dificuldade na comunicação. social. Ela não fala, mas ela se Exatamente. comunica de outra forma. Eu já tive um caso que era uma dificuldade na linguagem, que foi só a Sim. intervenção do fono, foi suficiente, não era autismo. Ela não falava, mas ela se comunicava de outra forma. Sim. Exemplo, ao pedir uma água, ela apontava, ela pegava a pessoa, ia lá, e Porque a criança... às vezes é falta do pai estimular, fala assim, Exatamente. fale o nome que eu vou buscar. Porque a criança se Exatamente. acomoda pegando pela mão. Tudo que eu quero Isso, dar. e aí confunde aí um pouco nessa questão, né? Exatamente. E a criança autista, ela tem a dificuldade de comunicar mesmo, Exatamente. de apontar, de Quando mostrar, eu estava gestante, eu estudei muito, viu? para eu, já ficar por dentro. Para já ficar por dentro. Inclusive, nunca falei assim, com diminutivo, tipo assim,
Pepeta, Sim, era é chupeta, uma outra. água, não sei o que, assim, não, água. Então, assim, Sim. minha filha, dedeira, não, você quer mamadeira? Então ela já cresceu falando mamadeira. Exatamente, Né? tem Então, esses casos também. e para ela já aprender, já começar a conversar sabendo os nomes Exatamente, certos, tem. né? A gente tem alunos, que chegam naquela. Diminutivo, né? Sim, com aquela Infantilizada. manha, aquele A manha, jeito. Gente, ali não foi estimulada a falar da forma correta. E às vezes fala até hoje não consegue bola a língua, não começa a conversar Exatamente, vai direitinho por crescendo conta. daquela forma. vai E crescendo a gente assim. costuma falar que os pais são modelos para os filhos. Criança é igual Não é papagaio, só botar Dani. filho no mundo, não, É, né? não. Porque Criança é igual papagaio. sim. Aprende e reproduz com rapidez o que a gente faz e o que a gente o HD fala. tá limpo, então aprende rápido. E o Wi-Fi tá ligado. Então é muito importante ficarmos com atentos certeza. também. E hoje também, nessa perspectiva que a gente trabalha da aba Análise do Comportamento, a gente fala muito também da importância dessa orientação de pais, né? Como Exatamente. Jordana colocou. O trabalho com a aba são intervenções intensivas. Exatamente. Por isso até que surgiu o trabalho do acompanhante terapêutico. Não basta só ir ali. Tem muitas famílias que querem isso, né? Leva ali no psicólogo, no E psicopedagogo. tá tudo resolvido. Tipo, tu resolve aí. Tu fez, mas ele não está conseguindo. E dentro da perspectiva da análise do comportamento hoje em dia, tem que haver a orientação de pais, que é uma outra coisa que a gente faz lá na clínica que eu trabalho em Brumado, a orientação. A gente senta os profissionais, convidamos os pais, montamos ali os objetivos, o que a gente vai trabalhar com aquela criança, orientamos, passamos para eles o que vai ser trabalhado para que seja estimulado também. E muitas das Hoje vezes... isso é comprovado cientificamente, não é só fazer ali dentro do consultório, de 8 em 8 dias não é o suficiente, precisa... Os pais sempre reclamando que não tem tempo. Exatamente, e precisa ser estimulado. Hoje já tem uma lei também que diminui a carga horária, né? Ou do pai ou da mãe para cuidar de filho exatamente. com autismo. Para que possa acompanhar, né? Muitas das vezes, Dani, a gente senta com a família mesmo, chama a família para o consultório, senta com eles, ensina eles a estimular os filhos em casa. Porque por muitas das vezes acontece o exemplo que você deu, né? Tudo na mão, eu quero aquilo. E o pai e a mãe, por estar acostumado com a comunicação do filho, reforça ali aquele comportamento e para a criança, ela tá na zona de conforto dela, né? Então, muitas das vezes a gente precisa ensinar mesmo a família a lidar, né, com os comportamentos do filho em casa. E quando os pais não ajudam, acaba dificultando o nosso trabalho, né? Exatamente. Porque a criança vai até ficando com raiva. Chega no consultório, a gente tenta estimular, tenta ensinar para que a criança tenha a autonomia dela. Chega em casa, recebe tudo na mão. E aí, vai para o consultório, a criança não quer ir, não quer fazer o que a gente está pedindo, não evolui. E aí, por que não evolui? Por isso que é preciso haver essa parceria, esse ensinamento, né? Sentar com os pais. Você acha que as telas também estão demais atrapalhando no desenvolvimento, né? Demais. Eu, como acompanhante terapêutica, que eu vou na casa das crianças, assim, né? Tô ali no meio natural deles. É um grande rival meu, viu? Igual um exemplo, a criança tá assistindo TV. Ou tá no celular, e aí? Tia Marli, ninguém quer saber de tia Marli, não. Para fazer intervenção. Para fazer intervenção. Nossa. Então, as telas têm sido bastante vilão aí, né? E principalmente hoje. E às vezes a gente fala assim, nosso filho é sabido, menino, não sei mexer no celular, ele já sabe tudo, já sabe. Se eu quero fazer mais aquilo ali, os pais não têm ideia de quando está fazendo mal. Tá tendo acesso achando muito que está cedo. sabido, né? Que já mexe em tudo, já escolhe seu desenho. E isso também é um ponto para dificuldade na interação. Com o que as crianças de hoje estão interagindo? Com o celular. Com a tela. É o celular, é a TV. Não brinca com outras crianças. Até dentro de casa a gente vê que tem crianças que têm irmãos, mas que não brincam ali com o próprio irmão. Estão ali cada um em um celular. Então isso também é um fator. E pai e mãe errado também no celular, né? Exatamente, é todo o exemplo, o modelo. Errado, Exatamente. Verdade. E voltando aí nessa questão dos pais serem modelos e ensinarem também os filhos, é importante a gente falar sobre isso, desse trabalho de ensinar os pais a lidarem com eles dentro das suas dificuldades,
Por quê? Porque eles são modelos ali mesmo, Sim, né? Eles vão sim. aprender. E para a gente considerar, principalmente dentro da aba da análise aplicada ao comportamento, que a criança aprendeu, Dani, ela precisa generalizar. Ela precisa fazer em casa e nas terapias e na escola. Então, aí sim, No a ambiente gente... natural. E no ambiente natural. E uma Aí mãe a que gente- trabalha, como é que faz? Passa pra babá? Sim, Sim, né? sim. A gente tem casos também que a gente orienta a babá, a gente Sim, pede para Conversa levar também, né, com a isso babá. para Pra no ter meu trabalho em orientações. casa também a gente faz isso. Eu chamo a babá, vem aqui, vamos brincar aqui. Ensino, Uhum. precisa muito. Sim. É a babá, quem É ali todo tiver mundo contato com a aquela criança. criança precisa saber para ajudar a gente nessa intervenção. Exatamente. E o ambiente escolar é O lugar fundamental. fundamental, né? Fundamental. É onde que a gente percebe também muitos sinais. Às vezes as famílias, às vezes até percebe, mas começa ali aquele processo de negação, Uhum. dizer, não, meu filho não é autista. Aí quando chega na escola, aí não tem como, né? Chega na escola, de cara ali os professores já começam a perceber, a gente já acaba comparando ali com as outras crianças, né? E aí que é onde a escola vai chamar. Então, a escola é muito importante nesse processo de diagnóstico também, né? Sim. Que tá ali, a criança passa a maior parte do tempo dentro Na da escola. É verdade. A maioria aí das patologias são descobertas após a idade escolar da criança, né? Sim. Quando Que ela entra ali na vai- escola, os professores percebem, porque no dia a dia os pais na correria passa despercebido determinados comportamentos. E na Exatamente. escola ali o professor, né, expert, identifica tudo, né? Olhinho Sim. de Você acha águia. que deve ter, porque tem professores que às vezes não conseguem, né, identificar esses sinais. Você acha que é importante a psicóloga e a psicopedagoga instruir esses professores, né? Exatamente. Sim, Na dentro- verdade, eu acho que uma coisa mais importante ainda era ter a formação para os professores, né? Exatamente. Dentro- Eu sempre... Pode falar. Dentro da minha área, que eu sou psicóloga educacional e escolar, lá em Minas, né? Como eu tinha te dito que eu era funcionária pública lá, eu faço essas formações com os professores para eles identificarem desde a educação infantil, sabe, Dani? Uhum. Lá no Muito berçário, bom. como eles identificarem comportamentos que eles acham diferentes. A partir disso, encaminham, né, procuram a equipe multiprofissional e aí a gente vai fazer o acolhimento com a família, vamos observar em casa, né, para ver se esses comportamentos repercutem também em outros ambientes. Sim. Então, é muito importante a orientação da família. E no contexto clínico, no meu caso, eu também faço a orientação escolar. Né? Então, ali quando a gente faz a avaliação da criança, a gente faz uma observação na escola e depois a gente não só utiliza a escola ali para observar, para captar ali coisas, né? E sintomas, sinais, algo que a escola pode nos ajudar. A gente também orienta como essa escola, como esses professores, cuidadores, acompanhantes, podem lidar com esse desenvolvimento dessa criança ali Sim. dentro da escola. A Então, é gente- muito importante essa orientação. A gente tem até um caso em comum aqui em Caeté, Sim. que essa criança ela tinha muita dificuldade. Na escola. Todos os dias tinha que ligar para a mãe tinha que buscar na escola, a criança entrava em crise todos os dias. Fomos na escola, Jordana foi primeiro, depois eu fui. Uma escola bem parceira mesmo, que abriu a porta. Uma coisa que eu amei das escolas aqui de Caeté é a parceria. Parceria. Né? Temos pacientes aí de várias escolas, Sim. sempre de portas Públicas e abertas. particulares. Exatamente. Recebe a gente bem, a gente passa. Fala dessa outra parte mais voltada para o clínico, né? Sim. Com eles, a questão do PEI. Até a gente pode estar ajudando, como eu disse, para a equipe dessa escola, né? Que a gente tem esse caso. Olha, vamos construir, eles construíram o PEI, é uma proposta nossa para o ano que vem, voltar, levar os nossos, porque a gente também tem, né, tem avaliação, quando a criança chega para a gente, tanto para o psicólogo, tanto para o psicopedagogo, a gente avalia ali para saber o que a criança consegue desenvolver, o que ela não consegue, né, a gente monta o nosso PEI também, a gente tem o nosso PEI, Sim. nossos objetivos, e aí a gente pretende ir nessas escolas, né, dialogar, ver ali o PEI escolar para que a gente possa estar incluindo coisas do nosso PEI. Olha, esse aqui é importante entrar aqui para a gente trabalhar. Então, esse caso nosso, quando a gente começou essa parceria com a escola e também com as outras terapeutas, né? A gente montou um grupo no WhatsApp
só para o caso, oh meu Deus, hoje a criança... Fluiu. Gente, é muito É outra gratificante. Ai, que maravilha, É muito bom gente. ver a evolução deles. Sim, a mãe mandar Oh. mensagem pra gente, agradecendo, falando, mandando vídeo. Vídeo, uma criança que todos os dias ligavam para ela ir buscar na Na escola. escola. Como que essa parceria dá Uhum. certo, sabe? A gente vê assim, meu Deus, é muito É. gratificante. Não tem dinheiro no mundo que pague quando a gente vê essas crianças Cada evoluindo. avanço é uma comemoração, né? Oh, meu Deus, enorme. Eu falo, eu ganho um dia. Olha que eu recebo uma mensagem de uma mãe falando, olha, hoje ele fez tal coisa. Hoje ele chegou da escola, igual tem essa criança que tem a dificuldade no diálogo. Essas crianças podem, tipo assim, se curar na vida adulta? Não, o autismo não tem cura. Não sai Não do tem. diagnóstico. Mas... TDAH? Não. Não, Não? mas, Não. exemplo, se tratando de níveis, né? Uma criança de nível 3 pode ir para o nível 1. Então, ali, os sintomas... Tem casos de sintomas que passam quase despercebidos. Eu conheço casos de pais que teve o diagnóstico de autismo quando levou o filho para avaliação. Passou ali despercebido. Então, com a intervenção correta, de forma correta, ela pode ali diminuir aquele nível de suporte dela. E eu já ouvi casos de crianças que precisavam de muito suporte e que hoje o autismo passa quase despercebido, mas cura não tem. Não existe. Ela é autista. Exatamente. E pode acontecer o contrário também, Dani. Por isso é muito importante a gente falar do diagnóstico e da intervenção precoce. Porque uma criança diagnosticada mais cedo, fazendo o seu tratamento, ela pode evoluir, né? Dentro dos graus, né? Dentro aí dos níveis, né? Corrigindo. E ela pode ser diagnosticada com um nível 1 de suporte e não fazer tratamento e evoluir para o suporte de 3, né? Então, assim, um suporte maior. Então, é muito importante a família ficar atenta e buscar as terapias, Exatamente. que é muito importante. Tem gente que acha que já tá bom. Tem gente que fala assim, é o jeito dele, que ele é assim, né? O menino é assim mesmo. Muitos dentro da nossa prática. Exatamente. O avô era assim, né? Você me fala. O pai Teve um tio que era demorou, assim. o pai demorou tanto para falar. Igualzinho o pai. Exatamente. Muitos, meu Deus, dentro da rede municipal eu recebo muitos casos assim que vão para mim encaminhados com dificuldade na aprendizagem. E ali eu percebo sinais de autismo, Exatamente. de TDAH, outras coisas. E aí eu vou tentando conversar com jeito. Não, mas, meu Deus, eu era desse jeitinho. Aí é minha cópia. E é importante a gente deixar aqui um recadinho para os pais, Dani, que diagnóstico não é sentença, é ponto de partida, que dentro de uma equipe, com um profissional certo, ele vai ser acolhido. O filho vai ser acolhido, a família vai ser acolhida e juntos a gente vai sim, né? Ultrapassar essas barreiras de dificuldade que a criança apresenta. O que a gente não pode é estagnar. Né? Então, fica aí esse lembrete, esse acolhimento no coração das famílias que estão nos assistindo. Exatamente. Fica a dica, tá? E quanto mais cedo procurar né, o tratamento correto, a intervenção, a gente vê muito falar de intervenção precoce. Né? Tem criança que ainda nem está com o diagnóstico fechado, mas tem que começar a intervenção. Porque a gente sabe também que ali entre os 4 e 8 anos é a melhor idade para intervir. Eu falo sempre para as mães. Neuroplasticidade. Sim, ocorre em maior quantidade ali. O cérebro da criança é molinho, né? Ainda está em desenvolvimento. Sim. Então, os neurônios... como é que se diz? A neuroplasticidade ocorre em maior quantidade. Então, as oportunidades de aprendizagem da criança é bem maior ali, dos 2, 3, 4 anos. E quando chega em uma idade, um exemplo de 10 anos, a dificuldade aumenta, porque aí a gente vai perdendo, né? Essa capacidade. A poda neural, exatamente. Né? Neuronal e sináptica. E aí a dificuldade para intervir é maior. E quando ela é pequenininha, ela pega muito mais rápido. O que a gente pode ensinar uma criança em uma semana, com a criança maior, pode demorar meses. É uma esponjinha, Dani. A gente vai ali molhando, ela vai sugando toda essa aprendizagem que a gente está depositando nela e evoluindo mais rápido. A criança maior também tem isso, que às vezes a personalidade já está formada, né? Sim. E tem mais dificuldade de educar essa criança, né? Eu tive um caso que a mãe me procurou para intervenção como acompanhante terapêutica, mas o filho não aceitou.
porque ele já estava bem maior, ele já compreendia isso, Sim. e aí ele não queria. Por que que ela vai ficar andando comigo? Ela É. queria que eu fosse intervir nessa parte social, na Sim. interação com os colegas, em outros ambientes. Sim. E ele não aceitou. Então, a dificuldade é maior. Por isso que a gente deve procurar o Exatamente. quanto antes a ajuda, né? Para estar intervindo com essas Exatamente. crianças. Exatamente. Vamos falar um pouquinho agora sobre déficit de atenção e hiperatividade. Inclusive, eu abri uma caixinha de perguntas, né? E teve muitas mensagens. Cadê aqui? Fora as minhas mensagens, né? Verdade. Como a psicóloga aborda o diagnóstico e o tratamento de TDAH, considerando a singularidade de cada criança? É muito importante a gente falar dessa questão da singularidade, porque a gente está respeitando, né, o nível ali que a criança está dentro do diagnóstico de TDAH. E aí hoje a gente tem as predominâncias, né? O TDAH desatento e o TDAH hiperativo, né? Então, algumas crianças apresentam uma predominância mais para desatenção e outras para mais a hiperatividade. Então, a gente pode intervir, deve intervir dentro desse tratamento comportamental, né? Também, a ajuda da análise aplicada ao comportamento vem para a gente ajudar essa criança, né? Porque muitas das vezes a principal queixa da família é na escola, é na dificuldade de aprendizagem. A criança não para quieta. E como é que a gente vai, como é que você consegue diferenciar de uma criança inquieta de uma criança com TDAH? Porque tem aqueles meninos malinos que apronta, mas não tem TDAH, né? Sim. É importante a gente falar que nem tudo é diagnóstico, nem tudo é patológico. Né? Às vezes vem aquela criança inquieta, aquela criança que gosta, né? E aí gosta vou muito de falar, brincar. Esse não Exatamente. Tá com TDAH. A criança né? tem que E não brincar. E é uma falta né? de limite. Exato. Em muitos casos é falta de limite. Tem que observar isso, né? Exatamente. E esses comportamentos ocorrem diante de quem? Ele atende a família, ele atende no consultório, a família não. Eu conheço um caso, né, que foi diagnosticado com TOD. Ele não aceita. Explica para as pessoas o que é TOD. TOD é o transtorno opositor desafiador. A criança com TOD desafia muito, né? Ela não aceita diante de figuras não. de autoridade, né? O pessoal fala muito da questão da agressividade, ela não aceita o não de jeito nenhum, né? Isso. Aí essa criança que ela foi diagnosticada com TOD, em casa ela não atendia os pais de jeito nenhum. Não atendia. Só que chegou dentro do consultório, ela conseguia obedecer. E o que a gente observou? Falta de limite. Não era um TOD. Sim. Era falta de limite. Sim. E quando a criança ela tem essa hiperatividade, ela é uma criança com TDAH, com TOD, com algum transtorno, acontece, isso não respeita a mãe, só respeita o pai. Exatamente. Né? Exatamente. Esse comportamento vai generalizar, vai ocorrer em todos os momentos. A criança com TDAH, ela não consegue se controlar. É por isso que entra a intervenção, que a gente vai ajudar essa criança, né, a estar ali amenizando esses sintomas, a sentar. E aí, esse comportamento vai ocorrer em todos os lugares. Exatamente. E as crianças aí, que como você disse, as malinas, que é uma dificuldade mesmo de obedecer, esses comportamentos não ocorrem em todos os lugares. Exatamente. E as com TDAH, elas têm essa dificuldade. Pode Aí ser em a casa, influência na educação mesmo, né? Exatamente. E ficar Sim. atento, né, Dani? Porque não é só não ficar quieto. Dentro do diagnóstico TDAH existem outros sinais, outros sintomas que a gente precisa levar em consideração para levantar o diagnóstico, né? Então, não é só não para quieta, não fica sentada. Tem outros prejuízos ali, né, dentro do diagnóstico, né? Tem uma seguidora, Jeane, ela perguntou aqui, criança com 9 anos, boa interação, dificuldade de aprendizagem e problemas da fala, o que pode ser? Tem que avaliar. A resposta clássica, avaliar. Tem que avaliar para a gente entender o que melhor. você falar aí, ela vai dar... Exatamente. Vai pegar como uma verdade, né? E pode não ser. Se a família está percebendo, se isso não está chamando a atenção, essa dificuldade, procurar o profissional capacitado para avaliar. Qualquer sinal ali, qualquer coisa que a criança percebe, não, isso aqui
não está legal. Tem que procurar o profissional para estar avaliando essa criança. Tamara perguntou quando suspeitar que minha filha tem TDAH. É o que Marli acabou de falar. Se os comportamentos, esses sinais, estão sendo generalizados, né? Ele acontece em vários lugares. Tá desatento, tem essa dificuldade no comportamento, não para quieto, perturbação de sono, a criança muito desatenta, dificuldade na aprendizagem, né? Então, prestar atenção nisso e procurar um profissional para ser avaliado Isso. e intervir. Os pais podem olhar dentro do ambiente mesmo ali familiar. Um exemplo, pede ela para pegar alguma coisa em um outro ambiente ali dentro de casa, vê se ela consegue lembrar, pede para dar um recado, pergunta como é que foi na escola. Essas perguntas que a gente vai percebendo e conforme a criança vai respondendo, a gente consegue perceber, não. Ela está desatenta, ela não lembrou de tal coisa, de tarefas de dentro de casa mesmo, ou a hora de tomar o banho, de escovar. Eu preciso dar muito comando para o meu filho, né? Ou ele consegue se desenvolver sozinho nas tarefas diárias? Exatamente. A minha filha, então não tem não, porque eu peço para ela me lembrar as coisas. Filha, me lembra de mamãe comprar isso aqui amanhã. Ela acorda e fala, mamãe, tá vendo? Mas é esses exemplos que a gente deve observar, porque as crianças são muito atentas, igual você fala aí da sua filha. As crianças de hoje são muito espertas, como diz o povo, né? E aí, essa criança, ela consegue... Falei outra noite, eu vou fazer uma cartinha para sua professora, que amanhã é o último dia de aula, né? Para a tia Vanusa e para a tia Cris. Ela, ai, mamãe, tá bom, se não tivesse tarde, fazia hoje, né? Falei, mas vamos embora dormir. Amanhã você... Aí ela acordou, já caçando papel. Para fazer, tá vendo? Às vezes o esquecimento pode ser, se ela tivesse esquecimento, pode ser um sinal Exatamente, também, né? você falou e quando depois ela nem lembra mais. Então é um sinal, né, assim, para as famílias ficarem alerta, né? Observar pode fazer outros... esses testes em casa, né? Sim, é o que a gente sempre fala. Eu sempre recomendo quando as famílias falam, será que é um TDAH? Eu falo, observa em casa. Pede ela para fazer tal coisa, dá um recado. Eu esperar um momento, olha, quando seu pai chegar, fala tal coisa para ele. A depender ali da idade da criança também, né? Vamos ver se essa criança lembra de onde ela guardou tal coisa. Filha, você lembra onde você colocou tal coisa? Então, são oportunidades que a gente tem de estar observando, né? E os comprometimentos, principalmente do TDAH, são em habilidades pré-acadêmicas, que são habilidades escolares, Dani. Então, a partir dos 5 anos, os professores podem muito identificar isso na sala de aula, né? Então, percebe muito mais que os pais. Sim. Né? Então, isso aí vem muito também o encaminhamento para a gente, a família desperta aí mais interesse em ficar mais atento a esses sinais quando a criança entra na escola. E como é esse ambiente escolar inclusivo para crianças com TDAH? Então, dentro da escola, né, eu volto a falar naquela questão do PEI, tem que ter o PEI, eu acredito que tem que ter o PEI também voltado para crianças com TDAH. Um exemplo muito clássico, aqueles textos enormes, as provas, várias questões que a criança ali, o aluno vai ler, quando chega no final não lembra mais o que leu. Então, é preciso adaptar essas atividades, resumir, ter uma pessoa para ler ou tentar resumir esse texto para essa criança. Senta no fundo da sala, vamos colocar ela na frente, sentar ali na frente para que ela esteja mais próxima do professor, possa estar compreendendo ali o que o professor está falando, para que não se perca. Ter a pessoa ali para estar orientando ela. Então, é muito importante isso, né? Essa parceria também com as crianças com TDAH, dentro da escola, essa orientação para os professores, para estar... Tem as atividades também para estimular, jogo da memória, quebra-cabeça, estimula muito a atenção. Exatamente. É um outro ponto importante, né? Que as pessoas falam da nossa prática. A criança só vai brincar. Só brincar. Tem dificuldade em escrever, mas está indo aí só brincar. Jogo da memória, quebra-cabeça, brincando, sequência lógica. Né? Ali a gente está estimulando o cérebro daquela criança, a atenção. Exatamente. Então, precisa ter esses momentos dentro da escola também, né? Para que haja essa evolução. Tem uma mãe de uma criança com TDAH fala que não tem paciência, né? Com o menino para fazer tarefa.
Aí que começa a fazer a tarefa, o menino sai, vai fazer outra coisa, quer de televisão, vai pro quarto. E a E tendência, chamando, vem fazer tarefa, faz tarefa. a tendência é Como acontecer faz isso pra mesmo. poder... Porque eles aí, o que acontece? Eles fogem. Isso. Eles fogem. A maioria Fuga não e gostam esquiva. da escola, não querem saber da escola. A maioria Exatamente. dos alunos com TDAH, eles não querem estudar. Porque ali eles não conseguem. Tem Eles dificuldade, se né? sentem ali... Menores diante dos Exatamente, ver colegas. os colegas aprendendo e eles não. E aí eles tendem a fugir. Também tem a evasão, né, Principalmente da com escola. crianças A maiores. gente está aqui falando do infantil, mas tem muitos adultos falando assim, fui diagnosticado com TDAH. Sim, hoje em dia vê muito falar Já- disso. Diagnosticado Muito. com o autismo. Sim. Temos o caso de Letícia Sabatella, né? Atriz global, Sim. recentemente. Foi, Repercutiu muito. repercutiu. Sim. E eu tô vendo muito falar assim, eu fui fazer terapia, eu tenho TDAH e não sabia. Exatamente. Já E passou aí tem despercebido. aquelas, né? Então a pessoa com TDAH, ela consegue estudar, Sim, ela consegue fazer uma prova, né? Sim. Sim. Exatamente. Fazer um vestibular, Consegue. com Sim, a gente certeza. vê casos aí na mídia, principalmente. Ocupar grandes. lugares e cargos de chefia. Sim. Então precisa mesmo do diagnóstico, da estimulação do tratamento mesmo, para eles serem o mais independentes possíveis. Sim. Ótimo. E eu acho que hoje, como tem essa muita informação, Sim. e aí as pessoas estão procurando mais, né? E aí vão procurar. E antigamente não tinha. O próprio Passava acesso ao ali, tratamento tinha também está aquele- mais Tinha facilitado. que as pessoas com TDAH, ou você aprende ou você aprende. Não tinha, Verdade. ó, aprende ou apanha. Então, Meninas, toma um suquinho, sofri. aguinha, Eu tô né? tomando, eu tô Tô tomando tomando. aqui. Salgadinho Muito da gostoso. Cake. Já. E a minha, tu quer? Então, já tá comendo, né? Muito bem. A Lupe Cake trouxe pra gente um bolinho, salgadinhos. Muito bom. Uma delícia. Delícia. É coisa, né? Comer. É muita Vocês coisa. têm que voltar aqui pra falar só sobre autismo. Verdade. Mas depois falar só sobre TDAH. Exatamente. É né? igual na Associação Anjo Azul, a gente tem que Verdade. marcar um momento para cada. pra cada. A última vez que eu falei de trabalho de acompanhante terapêutico, a Exatamente. gente vai. É na próxima semana, né? Que a gente vai Isso, no estar no próximo Anjo Azul sábado. falando sobre comportamentos inadequados, né? Inadequados. Que é uma dificuldade de De muitas muitas famílias famílias. lidar com esses comportamentos, como agir na hora do comportamento. Então, na próxima Ó, semana. a gente Marli, e eu vejo assim, casos de mãe que estão entrando em depressão, porque não estão Conseguindo Tem casos lidar. não conseguindo que a mãe lidar precisa com mais crianças da terapia com TDAH, do que... com crianças com autismo. Exatamente. Aí é terapia para o filho, terapia para a mãe. Exatamente. Exatamente. É normal, assim, Dani, até um certo ponto, o período de luto da família, né? Do período ali do diagnóstico, do saber mesmo, meu filho tem isso, porque a família fica com muito medo. E agora, como vai ser na sociedade? Como a Do sociedade vai julgamento, receber, né? Como meu filho vai ser, como ele vai lidar na sociedade futuramente? Será que ele vai falar? Será que ele vai conseguir interagir? Será que e aí, que a gente não é para sempre, né? Como e aí, quando eu se for, como que vai ficar meu filho diante da sociedade, diante das coisas, né? Então, assim, é normal, mas até um certo ponto, né? Ultrapassou isso, a família também tem que buscar um tratamento psicológico, porque afeta. Às vezes não tem parceria entre marido e mulher. Isso. Acontece até Muitos casos de casos, divórcio, porque separação. Exatamente. a mulher tá lá estressada, a mulher tá focada no No filho, tratamento. né? No tratamento, e aí... Exatamente. Foi uma outra coisa que eu falei na minha ida na Anjo Azul, na última vez, foi sobre isso. Das mães dedicarem tempos a elas. Né? Postei Porque isso hoje muitas no ali, Instagram. muitas ali, quando recebe o diagnóstico, vive pro autismo. Exatamente. Passa a viver pro autismo ali, pro filho. Aí elas até comentaram, Marli, mas é muita dificuldade. Eu falei assim, eu sei, a gente entende, mas precisa ter um momento delas, tirar para elas de lazer. De se autocuidado, cuidar. fazer uma Exato. unha, Dani. De sair Que com as como amigas. é tão bom escovar um É cabelo. muito importante, fundamental Né? isso. Não precisa ser algo luxuoso. Tire um momento para você. Fazer uma viagemzinha rápida, né? Exatamente. Porque senão Exatamente. entra nesses casos de depressão, E né? é muito tem impor- muitos casos hoje. É muito importante, e quero levantar essa bandeira aqui, da gente falar mesmo da saúde mental de pais e mães atípicos, né? Sim. Então, assim, é muito importante cuidar de quem cuida,
né? É muito. Inclusive, Muito achei importante, fantástico o tema do Enem desse ano, que foi exatamente sobre isso, né? Das mulheres que cuidam, né? Uhum. Quem cuidam dessas mulheres que cuidam tanto de outras pessoas, né? E essas mães de crianças atípicas entram aí, estão aí. Quem está cuidando dessas pessoas, né? Quantas mães eu já vi chorar numa devolutiva? Jordana, você foi a única pessoa que me deu um plano terapêutico. Olha o seu cuidado com o meu filho. Olha como você cuida de mim aqui. Eu sempre coloco um bombonzinho. Coloco um ambiente agradável para elas. Quero tratar elas muito bem, as famílias, as mães principalmente. Então Legal. elas choram, Dani, porque não tem esse cuidado, não tem esse carinho, né? É tudo muito corrido. Então é muito importante falar disso também. Muito. Um cuidado. Seria um outro Se tema. cuidar para que elas cuidem São bem. guerreiras, Os Exatamente. filhos Vem dela, aquela Porque demais, assim, demais. às vezes eu fico atolada só de fazer tarefa com minha filha, né? Fazer tarefa, levo no inglês, busco no inglês, aí eu vou levo no vôlei, né? Acompanho. Sim. Aí dou banho, dou almoço, levo para a escola. Agora imagina, né? Quantas Você tem que ter aquela terapias. paciência para fazer tarefa, né? Com uma Exatamente. criança que tem hiperatividade. Exatamente. E as Quantas terapias que tem que levar? Tem criança que tem terapia Psicopedagoga, todos os dias. psicóloga, fono, físio. Rigidez de comportamento, muitas vezes, tem que seguir uma rotina, porque se muda, a criança desregula, né? E aí? Lidar com esses comportamentos dentro de casa. Exatamente. É É bem que a difícil. gente fala, né? E aí, ainda mais por conta disso, que as Sim. mães devem se cuidar. Porque elas são a base disso tudo. Então, se a Verdade. base não tá boa, Desmorona. Né? Recentemente até viralizou nas redes sociais de uma mãe, né, que teve que estava no numa loja de departamento. Não sei se vocês viram isso numa loja e que a atendente falou assim para outra, não me passa não me passa uma bomba, não me passa Aham. uma bomba assim. foi. E aí a mãe gritou, né? A mãe Sim. Sentir Já tá desrespeitada, né? desrespeitada, mas a mãe já tá ali tão vulnerável. A mãe Exatamente, que depois até já a passa um atendente dia foi se explicar. já passa um dia tão estressante que não deve ser fácil, né? Sim. Exatamente. Aí você ouve aquilo ali, que às vezes a atendente nem falou dela, né? Mas Sim, a sim. gente já tá assim sensível mesmo, né? A mãe. Exatamente. Tem muito. São É, tantas muito, sobrecargas, né? Para Sim. dar conta. Sim. Jordana, e quais são os mitos mais comuns sobre TDAH? A gente dá uma desmistificada aqui. Então, Dani, que quem tem TDAH não é inteligente, né? Quem tem TDAH não pode, né, futuramente na vida adulta seguir uma vida normalmente, ocupar cargos em que exija muita questão de raciocínio dele, né? A questão também do comportamento, né? Que futuramente essa criança pode não saber lidar com esse comportamento. Tudo isso são mitos, né? Então, assim, a gente precisa quebrar essas barreiras do mito do TDAH, porque uma pessoa com o diagnóstico, ela pode, sim, viver tranquilamente dentro do diagnóstico, né? Buscando tratamento, fazendo as terapias e conseguir ter uma vida agradável, dentro do padrão, dentro da dificuldade dela na sociedade. A gente vê os casos aí que a gente falou que hoje pessoas que recebem diagnóstico na vida adulta, que já são aí, têm seus empregos formadas. Exatamente. E outra coisa importante da gente falar, assim, da questão da vida adulta, essas crianças com diagnóstico, elas crescem, gente. Então, hoje a gente vê muitos profissionais, porque virou uma modinha, né, querer entrar muito aí na área da educação infantil, da intervenção infantil, tanto na psicologia quanto na psicopedagogia, mas a gente também precisa de profissionais que atuem com adultos, né? Porque depois que sai de Tia Jordana, Tia Marli, vai para onde, né? Vai com que profissional eles vão continuar? Porque as demandas são outras, Dani. São demandas de relacionamento, são demandas de trabalho, são demandas de faculdade, né? E é isso que a gente quer manter. A gente trabalha com eles aqui dentro da infância, da juventude, mas a gente quer que essas crianças, esses adolescentes cresçam e viram adultos independentes, né? Então, no mercado estão faltando profissionais que atuem, né? Verdade. Principalmente na nossa região, com adultos, né? Dentro dos diagnósticos. Sim. Você ia falar alguma coisa?
E Marli falou ela falando muito aí sobre acompanhante terapeuta, né? Sim, Eu também eu não conhecia essa profissão. Sim, e Conta um aqui em pouquinho. Caetité, né, tá chegando agora o acompanhante terapêutico, precisa Exatamente. muito o pessoal daqui Mas conhecer. é uma profissão nova? Sim, o trabalho do acompanhante terapêutico surgiu, né, se tratando dessa necessidade que a gente vem falando. O trabalho com crianças autistas não pode ficar só dentro do consultório, dentro de 4 paredes, porque ali ela precisa generalizar aquela aprendizagem. Ela precisa generalizar. Foi onde surgiu o trabalho do acompanhante terapêutico. O acompanhante terapêutico, ele vai atuar no ambiente natural dessa criança. Na escola, tem acompanhante terapêutico que só trabalha só no ambiente escolar, em casa, no parquinho, no shopping, em festas. Eu já acompanhei crianças em festas. Que legal. Então, você, como psicopedagoga, você fica à disposição do cliente? Assim, olha, tem um aniversário ali, acompanha meu filho. A depender da dificuldade. Normalmente, eu acompanho essa criança, né? Já tenho os dias, né? Já tem os dias certos da semana, né? Mas aí, se houver essa necessidade, olha, vai ter uma festinha da escola. Mas e aí, você pega a criança e fala, vamos passear, vamos ali. Sim, eu vou ao mercado, eu Habilidades monto... de vida diária, né? Exatamente, habilidade de vida diária. Eu monto listinha, olha, vamos no mercado, vamos montar uma lista, porque dentro desse trabalho nosso, a gente trabalha para que a criança autista ela seja o mais independente possível. O foco aqui de todos os profissionais é para que o autista ela seja independente. Então, o acompanhante terapêutico vai criar possibilidades para que essa criança desenvolva e comece a ter essa independência em outros ambientes. Como eu disse, eu monto listinhas com ele, o que é que a gente vai comprar no mercado? A gente senta, monta, vamos, chegar lá, vamos procurar, vai. Vou fazendo com que a criança tenha essa autonomia de procurar, pegar, pagar, receber o troco. Quanto deu? Será que a gente tem troco? Porque as crianças autistas têm essa dificuldade dessa compreensão, né? Então, precisa de uma intervenção maior. Iniciar uma conversa. Exatamente, um diálogo. E aí, o acompanhante terapêutico vai fazer essa mediação. Lá, dentro do ambiente familiar, a criança tem muito rigidez de comportamento. Segue ali todo dia aquela mesma coisa, aquele jeitinho. O acompanhante terapêutico vai tentar quebrar essa rigidez, vai trabalhar outras coisas ali dentro de casa. No parquinho, como eu disse, toda quinta-feira eu estou naquela praça da prefeitura de Brumado, toda quinta. Eu falo, meu Deus, o povo vai pensar que não sabem, né? O que ela está fazendo aqui? Eu coloco minha fardinha da clínica. E ali eu vou com as crianças. E ali eu fico observando, aí tem uma criança, vamos lá, vamos brincar com ela. Às vezes eu vou na outra criança brincando, chama ele para brincar com você. E ali eu vou mediando, vamos no escorrega, vamos no escorregador, vamos na gangorra, vou mediando. Meu Deus, eu tenho casos assim Marli, de crianças... Eu não conhecia Sim. Esse trabalho que está dentro da psicopedagogia? É mais dentro Ou uma pessoa pode fazer um curso para ser acompanhante Pode fazer terapêutico? o curso. Para ser acompanhante terapêutico, você não precisa ter nenhuma graduação. O cuidador, a babá, pode ser um acompanhante terapêutico. A própria mãe. Tem casos que a gente vê de famílias que não têm condição de pagar o acompanhante terapêutico, a própria mãe pode fazer o curso. Tem vários cursos hoje, né? Eu já até participei com uma profissional, já dei um curso para acompanhante terapêutico. E aí tem um curso, é um curso livre, eu acho que é no mínimo 40 horas. Isso. E aí esse profissional, essa pessoa vai fazer esse curso e ela tem que ter a supervisão dos profissionais clínicos. Isso. Tem que ter, saber muito sozinho, disso, né? que às vezes as pessoas confundem, acham que é só ter o acompanhante terapêutico, colocar ali dentro de casa e trabalhar. E o acompanhante terapêutico tem um horário, por exemplo, você fica uma hora na pracinha, por exemplo. Exatamente. Meus horários, 1 hora, vou fazer quinta-feira, Você 1 sai hora. ali do consultório para ir fazer Exatamente. um trabalho em casa externo. eu fico tal horário. É um trabalho assim clínico mesmo, mas em outros ambientes. Que legal. E aí vai propor esses momentos para que a criança De possa... lazer, Exatamente. E aí, de acordo com o que os outros profissionais estão fazendo na clínica, eles orientam, igual no meu caso, eu atendo... Vou até fazer uma propagandinha aqui para o vídeo que eu atendo lá em Brumado, que é o Espaço Florescer. As meninas trabalham, né?
desenvolvem o plano ali individualizado de cada paciente, e aí elas me orientam, Marli, vamos trabalhar isso. Você vai reforçar isso aqui em casa. Marli, hoje eu fiz tal atividade assim com ele. Queria que você fizesse em casa, repetisse para ver como que vai ser. Porque elas precisam dessa repetição para aprender. E não adianta assim, ficar só de 8 em 8 dias ali no ambiente clínico. É muito pouco tempo, né? Aquilo que eu ensinei hoje, daqui a 8 dias a criança pode até nem lembrar mais. Na maioria dos casos acontece assim, né? E esse acompanhante terapêutico, ele faz parte da equipe também, né, de estimulação dessa criança. Ele participa das reuniões. É a peça fundamental. Né? Eu falo que é um dos profissionais da elaboração do plano. A gente é um pouco de tudo. A gente trabalha um pouco ali das habilidades do fono, do terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional, olha, vamos estimular a coordenação motora. Essa criança precisa pisar na terra, na areia. Sim. Ou o terapeuta ocupacional percebe essa dificuldade. Eu vou levar a criança para um lugar que tem areia para que ela possa pisar, que ela possa brincar na grama. Então, eu falo que a gente é um pouco de tudo, né? Aí o psicólogo fala lá mais relacionado à área comportamental. E ali vai... E os desafios que você enfrenta como acompanhante terapêutica? Questão de remuneração é um grande desafio nosso, né? Às vezes, como a gente não é visto, às vezes, como um profissional, aquele profissional clínico, então acha assim, olha, tá caro que você está cobrando. A questão também do reconhecimento do nosso trabalho, que não é só brincar, né? Que o acompanhante terapêutico, por estar ali no parquinho, não está fazendo nada, está só brincando. E ali a gente está desenvolvendo objetivos, está com um programa, um PEI montado para estar desenvolvendo aquilo com as crianças. Então, não é algo ainda muito reconhecido, né? Verdade. Então, é preciso essa valorização ainda do acompanhante terapêutico. Aqui em Caetité é algo que está chegando agora, né? Temos algumas meninas que inclusive vão estar na oficina com a gente, né? Acompanha nossos pacientes. Exatamente. E os pais precisam saber disso. É uma informação muito importante. Saber do trabalho do acompanhante terapêutico. Muitas famílias não conhecem, não sabem da importância e como que esse profissional pode estar ajudando no desenvolvimento. Às vezes eu falo para as famílias, tendo acompanhante terapêutico, psicólogo. Eu achei muito legal. Sim. Você sair daquela formalidade de um consultório para você fazer essa terapia em casa, na pracinha, na rua, onde a criança gosta. Terapia. Quando eu comecei a atuar na área, eu ficava assim, aí o meu... E outra coisa, não é todo profissional que gosta de sair da sua comodidade. Do ar-condicionado. Do ar-condicionado. Exatamente. Da sua comodidade para ir para a rua, não. Você está de parabéns, vocês são dedicadas, viu? Exatamente. Inclusive, também, Marli falou do Espaço Florescer, que ela atende em Brumado. Nós atendemos aqui no espaço, Dani, de Nayara. Ainda é pequeno, mas queria deixar aqui nossos agradecimentos por ela abrir essas portas, né, Mar? Onde é o Espaço de Nayara? Gente. O Espaço de Nayara é aqui, num bairro, no Alto Cristo. Alto do Buenos Aires. Isso, Alto Buenos Aires. Isso. Alto do Cristo. Isso. Buenos Aires, chamado do Cristo. Isso. Isso. E aí, isso, nós atendemos lá. É um espaço que está começando agora, mas já somos 3 profissionais atendendo lá, né? E é um espaço bem acolhedor, aconchegante, e que todas as famílias vão estar muito bem acolhidas lá. O que falta é informação, né? Para as pessoas. Às vezes, muitas famílias estão ali, às vezes precisam. O que está faltando aí, essa informação? Eu espero que as pessoas assistam esse podcast. Porque, gente, é um aprendizado aqui. Eu aprendi tanto com vocês, sabe? E isso pode servir de informação para todas as famílias também. Compartilhe com quem vocês acham que vai ser interessante esse conteúdo. Precisa ouvir. Né? Muita gente precisa ouvir do que a gente trouxe aqui hoje. E também a Anjo Azul, né, Mar? Que é uma parceria bem legal que a gente tem aqui. Temos uma parceria muito boa com a Anjo Azul. Né? Muito bom. É uma associação que faz um trabalho lindo, belíssimo, dedicado e voltado a essas crianças e essas mães mesmo, e que precisa ser valorizada. Estamos aqui com vários projetos para o ano que vem, estudando vários projetos que a gente quer mesmo, assim,
a gente abraçou essa causa para ver o nosso objetivo principal é ajudar essas crianças para que elas se desenvolvam, para que elas sejam cada vez mais independentes. E Caetité vem nos abraçando, né? Que Sim, bom! nos Que recebeu. bom, gente! Sim. E vamos espalhar essa entrevista aí para que Sim. muitas mais pessoas conheçam vocês, viu? Que o trabalho de vocês, eu senti aqui o amor que vocês colocam. É muito mais que uma profissão né, por Sim. remuneração. Eu vejo que é amor mesmo. Sim. Tem alguma mensagem que vocês querem deixar, que eu deixei de falar aqui? Só agradecer mesmo você pela oportunidade, né? Minha parceira aqui, Marli, estamos Muito juntas. interessante que Vocês têm uma Meus sintonia projetos. boa, viu? Até a roupa, nem combinamos. não foi combinado. Que legal. Sim, temos a nossa outra parceira que está lá em Exatamente. São Paulo, né? Isso, Tem mas Quando é é uma amiga parceria, nossa. cresce juntas, tem ideias Isso. juntas, Tem. né? Duas E cabeças Exatamente. a gente já promoveu um grupo de estudo e a maioria das Exatamente. pessoas do grupo de estudo eram daqui de Caetité, Daqui né? de Caetité. E aí era um grupo nosso e de uma Isso. outra companheira nossa que hoje está atuando em São São Paulo, Paulo. mas eu vou trazer ela de volta, né? E a gente procura, as famílias amavam o nosso Sim. grupo de estudos, Sim. porque ali elas tiravam as dúvidas, né? Coisas que aconteciam ali no dia a dia. Sobre habilidades E sociais. esse momento aqui que você promoveu hoje foi fundamental, assim, para Eu as que famílias agradeço, aqui eu de que agradeço. O Caetité. canal é para passar informação para as pessoas. Que legal e esse que- projeto Parabéns. seu, maravilhoso. Tu tá de parabéns. viu? Obrigada. Já Marli, era muito fã, obrigada, sou mais viu? fã. Muito obrigada, eu fã de Dani. vocês, viu? Obrigada. Que inteligência, que Espaço. sabedoria e que amor pela Obrigada. profissão, viu? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.